Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Elander, sou professor de Física. Vamos resolver agora uma questão de cinemática do Enem, mais uma questão de cinemática do Enem de 2018, PPL. Ela diz o seguinte, olha só. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Está aqui o gráfico, posição em função do tempo. Mais abaixo ele continua dizendo o seguinte, os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor e maior são respectivamente, e daí mais abaixo ele dá as opções para a gente marcar a correta. Olha só, aqui eu coloquei esse gráfico maior para a gente poder analisar. Percebe uma coisa, toda vez que você tiver um gráfico da posição pelo tempo, a reta tangente a um determinado ponto vai nos trazer uma informação sobre a velocidade nesse ponto. Professor, reta tangente, o que é uma reta tangente? Reta tangente, veja só, vou desenhar um aqui, é uma reta que toca em apenas um ponto do gráfico. Por exemplo, essa reta que eu acabei de colocar aqui, ela é tangente ao ponto K. Ok, qual é essa informação, professor? É o seguinte, essa reta tangente, quando você analisa o ângulo que ela faz em relação à horizontal, acontece o seguinte, quanto maior esse ângulo, maior vai ser a velocidade instantânea naquele ponto. Percebe uma coisa? Aqui eu tenho dois ângulos. Tem um ângulo maior e um ângulo menor. Eu sempre vou estar me referindo, quando eu estou tratando de módulo da velocidade, como é o caso dessa questão, ao menor dos ângulos, ok? Então, eu vou analisar o menor dos ângulos e quanto maior esse ângulo, maior vai ser o módulo da velocidade naquele ponto. Por exemplo, para ficar mais claro para você, eu vou desenhar agora aqui uma reta tangente a esse ponto L. Percebe? Esse ponto L aqui, eu vou desenhar agora a reta horizontal e vou analisar mais uma vez a inclinação, o ângulo, olha só. Percebe que o menor dos ângulos aqui, ele é maior, a inclinação é maior no ponto L do que no ponto K. Isso significa dizer que o módulo da velocidade no ponto L, veja só, é maior do que o módulo da velocidade no ponto K, porque a inclinação aqui, o ângulo é maior no ponto L do que no ponto K, ok? Vamos analisar agora os pontos M e N, com essa mesma ideia. Vou passar aqui uma reta tangente a esse ponto M, veja só, vou colocar aqui mais para baixo, uma reta tangente. Vou passar aqui a horizontal e vou analisar o menor dos ângulos. Deixa eu melhorar essa horizontal aqui. Vou analisar aqui o menor dos ângulos, olha só. Eu tenho esse ângulo grande aqui, mas eu não estou interessado nele. Estou interessado no menor, que seria esse ângulo pequeno aqui, ó, em relação à horizontal. Ok, você percebe que esse ângulo aqui é bem menor do que no ponto L e no ponto K? Os ângulos aqui no ponto K e no ponto L são bem maiores. Significa dizer que o módulo dessa velocidade no ponto M ela é bem pequena, se comparadas a que as velocidades em K e em L. Ok? Vamos analisar agora a tangente no ponto N. Olha só, desenhei aqui a tangente no ponto N. Vou colocar aqui a reta horizontal e vou analisar o menor dos ângulos. Mais uma vez, eu tenho aqui esse ângulo grande, só que eu não vou analisar ele. Vou analisar o menor dos ângulos em relação à horizontal, que é esse aqui pequeno. Lembrando que para o módulo da velocidade, eu sempre analiso o menor desses ângulos, como é o caso dessa nossa questão aqui. Então, você percebe que o ângulo aqui em relação à horizontal no ponto N, ele é maior do que no ponto N e menor do que nos pontos L e K. Você está vendo? Menor do que nos pontos L e K. Então, a gente vai pensar o seguinte, veja só. Eu tenho aqui o menor ângulo nesse ponto M, isso vai corresponder ao menor módulo de velocidade, e eu tenho o maior ângulo aqui nesse ponto L, o que vai corresponder ao maior módulo de velocidade, só analisando aqui os ângulos que essa reta tangente faz com a horizontal. Esse tipo de questão é muito comum e é muito mais rápido você resolver do que de forma algébrica. Você resolver desse jeito, graficamente, através dessa reta tangente, do que resolver de forma algébrica, ok? Então a gente chega à seguinte conclusão. A gente vai dizer que a maior velocidade, o maior módulo de velocidade é aqui nesse ponto L, maior, e o menor módulo de velocidade é aqui nesse ponto M, é o menor módulo de velocidade. Lembrando que a gente está falando de módulo. E se a gente analisar aqui as alternativas, ele pede para a gente, respectivamente, o menor e o maior.
O menor a gente viu que é no L, no M, e o maior no L. Então, de fato, a gente fica aqui com a nossa alternativa C, que é a nossa resposta para essa questão bem bacana, que traz essa informação da tangente aqui bem legal para a gente resolver outras questões também. Bem, pessoal, espero que tenham entendido. Grande abraço. Acompanhe os próximos vídeos, se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!